Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, hoje eu quero tratar com você a respeito do assunto chamado, vocação. Você já entendeu com clareza qual é o seu chamado, qual é a sua vocação? Eu não tenho dúvidas de forma alguma que Deus tem um chamado muito especial na sua vida. De fato, você é um cristão genuíno, então isso se torna ainda mais claro. Nós temos um chamado específico de Deus que é pregar o Evangelho, anunciar Cristo Jesus, ir e fazer discípulos. Porém, todos nós somos dotados de talentos, dons específicos, diferentes, diversos. Cada um de nós sabemos agir e trabalhar em áreas diferentes. E isso é uma bênção de Deus. Deus não chamou todos para serem iguais, mas o Senhor, na sua sabedoria, providencia a cada um de nós dons específicos. E nós devemos fazer com que esses dons que nós recebemos sejam usados para a glória de Deus. E isso inclui a nossa vocação. Há pessoas que são vocacionadas para o ministério. Há pessoas que são chamadas exclusivamente para servir umas às outras dentro do caminho da fé. Pessoas que são chamadas para ser um ministro da palavra, pessoas que têm um claro chamado pastoral, pessoas que têm um claro chamado evangelístico, pessoas que têm um claro chamado para serem missionários, talvez missionários transculturais e por aí vai. Enfim, pessoas que são chamados para receber, entre aspas, um cargo eclesiástico, servir diretamente a sua igreja no caminho da fé e se dedicam com zelo a esse chamado. Mas há pessoas também que são tremendamente abençoadas e dotadas de qualidades que são muito valorizadas dentro do mundo secular. Pessoas que foram chamadas por Deus e são levantadas por Deus para ser, por exemplo, um excelente empresário, uma pessoa que é dotada de uma inteligência, de uma capacidade para agir em determinada área da sociedade. Mas o fato de não estar exclusivamente a serviço da igreja, não estar exclusivamente com cargo eclesiástico, não ter sido nomeada dentro de uma igreja com cargo específico, não significa que essa pessoa não pode servir a Deus. Inclusive, há muito engano quanto a isso. Há pessoas que acreditam que só servirão a Deus se elas estiverem atuando diretamente no contexto da igreja, se elas tiverem um cargo eclesiástico, ou seja, se elas estiverem no altar pregando, se elas estiverem na recepção da igreja, enfim, se elas estiverem dentro de algum ministério dentro da igreja, aí sim elas estarão servindo a Deus. Mas isso não é verdade, a própria palavra de Deus nos mostra isso. A própria história do cristianismo nos mostra isso, que Deus tem usado ao longo da história muitas e muitas pessoas que não necessariamente tinham um cargo eclesiástico. Deus usa pessoas na sua profissão, Deus usa pessoas com seus dons e talentos dentro do contexto do mundo. Há pessoas que são chamadas para ocupar cargos diferentes dentro da sociedade e com isso serem instrumentos de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus levanta pessoas com um dom específico. Por exemplo, o dom de ser um político, uma pessoa que influencia pessoas dentro da área da política. E ali é uma pessoa levantada por Deus para fazer a diferença dentro da sociedade como um político. Não são muitos, infelizmente. E nós precisamos de mais. Há pessoas que são levantadas por Deus como um médico, como um advogado, como um motorista, como um porteiro, enfim, várias as profissões que Deus usa várias e várias pessoas ali como referência, como um holofote para ali serem vistas como servos de Deus, pessoas compromissadas com o Evangelho. Mas a questão é, quanto a mim e a você já entendeu qual é a sua vocação? Você tem trabalhado para que Deus use a sua vida naquilo que Deus te chamou para fazer? Você tem trabalhado de tal forma que todos os seus dons e talentos de fato glorifiquem o nome de Deus? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua escola? Quem é você na sua faculdade? O que você tem feito com as ferramentas que Deus tem te dado, a sua própria vida, os seus próprios talentos? Você tem usado esses talentos, esses dons para o louvor do Senhor? Você tem sido fiel à sua vocação? Querido irmão, querida irmã, não se engane achando que vocação, chamado, é somente um chamado eclesiástico.
Não se engane achando que servir a Deus é somente dentro de um templo, somente dentro de uma igreja, somente dentro do contexto de uma igreja. Que se você não tiver um cargo oficial dado pela igreja, você não é um servo de Deus, você não poderá servir a Deus. Não, você pode servir a Deus onde Deus te colocar. Então já começa através da sua família, começa através da sua rua, começa através do seu trabalho, ou seja, onde Deus te levar, você deve fazer a diferença para melhor, como um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. Eu fico aqui imaginando e pensando quantas pessoas já não conheceram a palavra de Deus através de um motorista de táxi, através de um motorista de Uber, através de um motorista particular. Quantas pessoas já não chegaram ao conhecimento de Deus, talvez através de um cuidado muito especial de um médico genuinamente cristão? Quantas pessoas não glorificaram, exaltaram o nome de Deus porque foram muito bem atendidas por um advogado, foram muito bem atendidas por um médico dentro de um consultório, foram atendidas de forma humana? Querido irmão, querida irmã, nós devemos incentivar cada vez mais os nossos jovens, adolescentes, os nossos filhos de modo geral, para que eles ocupem as várias profissões dentro da nossa sociedade. Que bênção se o nosso filho ser um pastor, que bênção se o nosso filho tiver um chamado para ser um missionário, para ser um evangelista, mas que bênção também se os nossos filhos puderem ser excelentes profissionais dentro da nossa sociedade, porque nós precisamos de cristãos genuínos, verdadeiros em todas as profissões lícitas. Vou repetir, nós precisamos de cristãos verdadeiros em todas as profissões lícitas, principalmente o nosso Brasil precisa muito de pessoas vocacionadas, pessoas que amam a Deus nas suas áreas de atuação e ali exercendo o seu trabalho com maestria, buscando o louvor do Senhor. Mas isso já começa a partir de mim, a partir de você. O que você tem feito com seus talentos? Você tem sido fiel ao seu chamado? Mas aqui, já finalizando, eu quero também alertar aqueles que têm sim um chamado eclesiástico. Aquelas pessoas que sim foram chamadas para servir no templo, no contexto de igreja. Pessoas que foram chamadas para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um pregador da palavra, para servir no louvor. Enfim, tem um chamado eclesiástico e isso é inegável. Se você tem esse chamado, você tem sido fiel a esse chamado? Se você foi chamado para ministrar a palavra, você tem se dedicado ao estudo da palavra, você tem se dedicado com zelo em desenvolver esse dom, você tem se dedicado a desenvolver essa vocação, porque também tem acontecido de pessoas que têm se iludido com o mundo, com aquilo que o mundo tem a oferecer e têm deixado a sua vocação, o seu chamado de lado. O que nós não podemos é estarmos plantados em lugares que Deus não nos chamou para estar, porque há pessoas que estão dentro do ministério e não foram chamadas para estar ali, isso é claramente visto. Há pessoas que foram chamadas para desenvolver um outro dom, uma outra profissão no mundo. Há pessoas que também estão no mundo exercendo uma profissão, mas claramente tem um chamado eclesiástico, foi chamado para ser um pastor, foi chamado para ser evangelista e acaba ignorando isso, acaba agindo como Jonas, fugindo ali do seu chamado, fugindo da sua missão. Nós não devemos ir nem para um lado, nem para o outro, mas devemos estar onde Deus nos chamou para estar. Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Seja fiel à sua vocação, seja fiel ao seu chamado. Vamos agora orar ao Senhor, pedir sabedoria quanto à nossa vocação. Santo Deus e amado Pai, louvado, engrandecido sempre seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças mais uma vez por esse dia, pela oportunidade de viver mais um dia diante do Senhor, ó Pai. Nós entendemos que somos pó, nós entendemos, ó Deus, que somos falhos, pecadores, mas nós entendemos também a verdade do Evangelho, e isso não é mérito nosso. Nós entendemos que nós somos resgatados pelo sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que é perfeitamente suficiente para perdão de todo o nosso pecado. Portanto, Pai, sonda o nosso coração, tira do nosso coração tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai. Perdoa o nosso pecado em nome de Jesus.
Pai, hoje nós tratamos de um assunto muito sério, que é o nosso chamado, a nossa vocação. De fato, todos nós temos um chamado muito claro, que é de ir e fazer discípulos. Todos nós temos o dever de discipular uns aos outros, dar bom testemunho, anunciar Cristo Jesus a toda a face dessa terra, Senhor. Mas nós também entendemos que nós somos dotados de vocação específica, nós entendemos que temos dons e somos particulares, Deus, quanto aos dons. O Senhor tem nos chamado para áreas diferentes, atuação em campos diferentes. Pai, ilumina nossa mente de tal forma que nós sejamos sábios para usar todos os nossos dons de fato para a glória do Senhor. Que aqueles que têm um chamado claramente ministerial possam exercer o seu chamado ministerial com zelo, mas aqueles também que têm um chamado, ó Deus, de glorificar o Teu nome dentre as várias profissões que nós encontramos neste nosso mundo, que o Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar essas pessoas, que eles de fato sejam cristãos que fazem a diferença, sejam holofotes, ó Deus, a brilhar e fazer a diferença no mundo para a glória do Senhor, ó Pai. Nos ensine também, ó Deus, a assumir a responsabilidade de educar os nossos filhos, preparando nossos filhos, Deus, não para nós mesmos, mas preparar os nossos filhos para serem servos verdadeiros do Senhor, ó Pai. Se os nossos filhos tiverem um chamado ministerial, forem chamados para ser um pastor, forem chamados para serem missionários, evangelistas, pessoas que servem no louvor, que nós saibamos educá-los nesse sentido, que eles sejam preparados tremendamente neste sentido, ó Pai, mas que nós também saibamos preparar os nossos filhos, ó Deus, de acordo com os talentos e dons que o Senhor tem nos dado. Talvez o Senhor nos deu filhos, ó Pai, que vão ser excelentes advogados, vão ser excelentes médicos, vão servir em várias esferas, ó Pai, em várias profissões deste mundo, mas que nós possamos educá-los acima de tudo como pessoas tementes ao Senhor, e que independente das profissões lícitas que eles venham a ocupar neste mundo, ó Pai, que eles venham através dessas profissões glorificar o Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Nos ensina neste sentido, ó Deus. Esse é o nosso pedido ao Senhor, e que o Senhor, ó Pai, venha também abençoar, cuidar de cada um de nós nesse dia, cuidar da nossa família, que todo mal não chegue à nossa casa, não chegue à nossa vida, mas que em nome de Jesus nós possamos vencer mais esse dia, de fato, para a glória do Senhor. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém